Seja bem-vindo. Esse é o Encontro 33, um momento para refletir e ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. Existe uma pergunta silenciosa que acompanha o ser humano desde sempre. O que vem depois? Talvez você já tenha pensado nisso em algum momento da sua vida, ou até evitado pensar, porque no fundo essa pergunta mexe com todos nós. Agora pense comigo, e se a morte não fosse o fim? E se aquilo que parece encerramento fosse na verdade o começo? A Bíblia nos apresenta uma verdade que muda completamente essa perspectiva. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 está escrito assim: Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, também como dizem as Escrituras. Essa não é apenas uma história bonita. Não é uma filosofia para consolar o nosso coração hoje. É o centro de tudo. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a cruz seria apenas um símbolo de uma derrota. A fé não teria fundamento. A esperança seria vazia. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, e isso muda tudo. A ressurreição não foi algo escondido, não foi uma experiência isolada. Ele foi visto por muitos, por centenas de pessoas. E aqueles que estavam com medo ganharam coragem. Aqueles que estavam escondidos passaram a viver com ousadia. E aqueles que viviam sem esperança e fracos foram fortalecidos. Não porque ouviram uma história, mas porque encontraram o autor da vida. E da mesma forma, essa palavra nos encontra hoje. Porque a ressurreição de Jesus não é apenas um evento do passado. Ela é a garantia do nosso futuro. Porque se ele venceu a morte já não tem a palavra final. E isso nos leva a uma verdade profunda. A nossa esperança não termina nesta vida. Tudo o que hoje parece definitivo, a dor, a perda, o medo, não é o fim da história. O apóstolo Paulo, nesse mesmo livro, no versículo 19, ele diz o seguinte: Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. A Bíblia nos mostra que existe algo além. Assim como uma semente é colocada na terra e dali nasce algo completamente novo, assim também é com a nossa vida. O que hoje é frágil, um dia será transformado. O que é limitado será revestido de algo eterno. A ressurreição não é apenas sobre voltar à vida. É sobre receber uma vida nova, plena e perfeita. E então vem a pergunta mais importante. Se isso é verdade, como isso muda a forma como você vive hoje? Porque acreditar na ressurreição não é apenas sobre o futuro, é sobre o presente. É viver com propósito. É caminhar com firmeza, mesmo quando tudo parece incerto. É entender que nada do que é feito em Deus é em vão. E a Páscoa nos lembra disso.
não é apenas sobre a cruz, é sobre o túmulo vazio. Não é sobre o fim, é sobre a vitória. A morte foi vencida por Cristo Jesus. E em Cristo existe vida. Vida que não termina. Vida que começa agora e continua para sempre. Agora, por um instante, desacelere. Silencie o seu coração e leve seus pensamentos aos céus e ore comigo. Pai, eu venho na Tua presença nessa hora. Para Te pedir que essa verdade bendita repouse em meu coração. E que a minha vida, a partir de hoje, seja para além do que os meus olhos podem enxergar. Que a esperança no futuro sejam postas somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra está tocando o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.